Fala galera, como é que vocês estão? Vamos lá pessoal, uma aula de independências da América Espanhola. Por que que a ave? Porque a ave simboliza a liberdade, né? E agora as nossas queridas colônias da América Latina, né? Aqui a gente vai tratar principalmente da América Espanhola, mas a gente vai citar também, né, por exemplo, o Haiti, que era uma colônia da França, tá? Que aí também faz parte da América Latina, tá, gente? Por que, né, que a gente vai ter essas independências? Porque se tu for ver, né, olha só, eu vou trazer aqui para vocês o mapa, né? Então a gente tinha vários vice-reinos, né, aqui principalmente na América Espanhola, e com o passar do tempo, várias e várias nações vão se ficando independentes uma após a outra. Olha só como as datas são próximas, como os anos são próximos. Por que do nada, né, e até 1825 quase todas essas nações, né, quase todas as nações estarão independentes? Por que? Você me pergunta, né? A gente tem alguns motivos principais, né? A gente tem as revoluções burguesas acontecendo, a gente tem os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade sendo espalhados, né, por todo o mundo. A gente tem Napoleão tocando terror na Europa, né? E esse é o principal motivo, tá, galera? Então, o que vai acontecer? Né? A gente tem que entender o contexto para a gente entender o que foram essas revolutions, né? Essas revoluções de independência. Primeiro, eu quero falar sobre o cenário interno das nossas queridas colônias espanholas, tá? A gente tem uma rivalidade muito grande entre dois grupos da sociedade, os chapetones e os crioulos, tá? O que vai acontecer? Chapetone é aquele cara que ele é espanhol, nasceu na Espanha, é branco e veio para a colônia para realizar algum cargo administrativo. Crioulo é aquele cara que ele é filho de espanhol, ele é branco, mas ele nasceu aqui na colônia, né? Então o senhor Chapetone, né, com o chapéu gigante, eu sou um Chapetone, vem aqui, né, na nossa querida colônia, procria, né, cria seus filhos, a sua prole, e esses filhos, eles não vão se tornar chapetones, porque os chapetones, eles devem vir constantemente da Espanha, né, e vão vindo mais e mais chapetones para substituir os chapetones que morreram. Seus filhos vão ser crioulos, seus filhos não vão se tornar chapetones, tá? O que vai acontecer? Nós temos uma sociedade estamental, tá? Que é uma sociedade sem mobilidade social e uma sociedade definida pelo nascimento. Se você nasce negro, você tem a condição de negro escravo, né? Se você nasce indígena, você tem a condição de escravo indígena ou quem sabe servo. Se você nasce mestiço, a mesma coisa, né? Só que agora você vai ser um cidadão livre muito pobre, né? Porque pelo menos você tem algum traço, né, de branquitude. Aqui a gente tem uma sociedade extremamente racista, tá, pessoal? Se você é negro ou indígena, né, que eles chamam de pele vermelha, ou enfim, né, você vai ser considerado inferior, você vai ter funções de pessoas inferiores e você vai ter que, né, enfim, você é isso, cara, fica aí com o teu carguinho de nada, né? Enquanto isso, os brancos, eles ocupam as posições principais da sociedade, tá, galera? Então, como eu falei pra vocês, chapetones, eles vão ocupar os principais cargos, tá? Eles são espanhóis e eles vão ocupar os principais cargos, né? Só que a gente tem uma coisa interessante, né? Os crioulos, eles são filhos de chapetones, né? Eles são filhos de espanhóis, eles são brancos e eles têm uma certa importância, né? Porque em algum momento eles foram muito importantes quando os seus pais, os chapetones, eles ainda eram vivos, né? Então esses crioulos, eles vão conquistando uma certa importância até que a coroa espanhola decide dar uma certa influência para esses crioulos que ocupariam então os cabildos, tá? O que são os cabildos? Cabildos são as câmaras municipais, algo parecido com isso, tá? Então um poder local para esses crioulos. E esse poder local ele vai entrar em conflito com o poder dos chapetones, que cada vez mais quer assegurar que os cabildos não ganhem mais força do que os próprios chapetones. Tá? Então a gente tem uma rivalidade entre os crioulos que controlam os cabildos, ou seja, as câmaras municipais, e os chapetones que controlam, né, os vice-reinados e as capitanias gerais. Tranquilo? O que vai acontecer?
a gente vai ter cada vez mais a Espanha tendo que abrir, né, as colônias aqui da América, porque eles não conseguiam mais enviar os produtos, né, então eles vão ter que abrir o mercado aqui, né, as nossas colônias espanholas vão ter que abrir os seus portos e junto com os produtos de outros países chegam os ideais de revolução, tá? E aí cada vez mais os crioulos vão ficar adeptos dos ideais iluministas e eles vão cada vez mais querer essa independência. Eles vão considerar a Espanha um sócio incômodo, né? A Espanha, né, ela administra, mas ela só nos incomoda, ela nos impõe tarifas, ela controla o nosso comércio, né? Às vezes ela quer meter o bedelho, né, na nossa própria produção. Então a Espanha, ela só tá aí para atrapalhar a gente, né? Nós crioulos, né, os grandes donos do poder local, né, dos nossos queridos cabildos. Beleza? Então, como eu falei para vocês, a gente vai ter aí a influência externa vindo das ideias iluministas, né, da independência dos Estados Unidos, vai vir aí da Revolução Francesa, as notícias vão se espalhar, né, vai vir aí a Era Napoleônica, né, aquela loucura toda acontecendo na Europa, né, e essas invasões napoleônicas na Europa, principalmente na Espanha, vão enfraquecer o contato espanhol com as colônias da América. Ou seja, quanto mais esse contato enfraquecido entre Espanha e colônias, né, mais, né, abre brechas para o autogoverno, né, para aqui na América meio que ter uma administração própria, beleza? E é isso que vai acontecer, tá, gente? A Espanha não vai conseguir controlar as colônias americanas e vai acabar perdendo o controle e vai acabar perdendo o domínio, beleza? A fiscalização vai diminuir gradativamente porque eles estão sob o comando, né, do irmão do nosso querido Napoleão, tá? E aí depois o nosso querido Fernando, né, da família de Bourbon, vai voltar, vai tentar impor, né, novamente as colônias, a condição de colônias, mas aí já vai ser tarde demais, o movimento já estava se espalhando por toda a América, beleza? Vai ter o apoio, claro, as colônias aqui vão ter o apoio da Inglaterra, porque a Inglaterra quer mercado consumidor. Então a Inglaterra quer o fim da escravidão, a Inglaterra quer mais pessoas consumindo seus produtos e por isso ela vai, né, influenciar essas colônias a se tornarem independentes para poder fazer mais comércio com essas colônias. Os Estados Unidos, a mesma coisa praticamente, né? Os Estados Unidos quer esse imperialismo para ele, né? Quer essa influência sobre esses povos para ele e por isso a gente vai ter aí a famosa doutrina Monroe, né? Que é a América para os americanos. Obviamente que o Monroe ele estava querendo dizer outra coisa, né? Ele queria dizer América para os estadunidenses, mas ele acabou falando americanos para ficar mais bonitinho, né? Para não pegar mal para ele. Enfim, a gente vai ter o cenário perfeito e ideal para uma independência. Aqui, tá, galera, uma família influente, provavelmente uma família de crioulos, tá? Uma família influente aqui dentro das colônias espanholas. Tranquilo? Agora que a gente já tem o cenário perfeito e ideal para a ocorrência da independência, como vai se dar a nossa independência? E aí, entre as correntes revolucionárias, nós temos duas maneiras de fazer a nossa independência. Ou nós vamos ser radicais, ou nós vamos ser conservadores, né? Radicais, abole a escravidão, né? Todos os homens são iguais perante a lei, aprova uma constituição que garante os direitos do homem e do cidadão, né? Sufrágio universal, então todas aquelas medidas, né, que para a época eram revolucionárias. Agora, se você quer, né, de determinada maneira, ser conservador, você vai pelo espaço das elites crioulas. O que os crioulos queriam? Eles queriam, né, que as estruturas sociais se mantivessem. No fim das contas, né, esse estilo, né, essa vertente vai acabar vencendo, tá? Inclusive os grupos radicais queriam aprovar uma reforma agrária, e aí os crioulos acharam que era radical demais, e eles vão acabar vencendo, tá, essa disputa de vertente, né, de que maneira a gente vai fazer a independência. Entre as elites crioulas tem personagens muito famosos como Simão Bolívar, o Gaspar França, que comandou a independência do Paraguai, o José de San Martín aqui no sul, Simão Bolívar lá no norte da América do Sul, tá? Então a gente tem aí essas elites crioulas dominando esse processo e controlando esse processo, tá? Elas não queriam as massas envolvidas, elas queriam elas mesmas, né, essas elites crioulas, resolver a questão da independência e eles não queriam nada de radicalismo, nada de reforma agrária, nada de abolição da escravidão, nada disso, tá? Os cabildos,
eles vão então se tornar juntas governativas. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora, né, a gente já está dando um passo para alcançar a independência. Não é mais um poder municipal, agora é uma junta governativa, né? É quase que uma entidade de administração do que viria a ser uma nova república, tá? No fim das contas, as elites tiveram o projeto vencedor. E aí, né, a gente tem que entender o conceito muito importante para a gente terminar a aula de contexto, né? A gente tem que entender o que é o caudilismo. Caudilismo é uma expressão que provavelmente você já escutou algum político aí falar, não sei o que, lá aquele coronel caudilista, né? Caudilismo da América do Sul, não sei o que. O que é o caudilismo? Caudilismo é quase que um coronelismo, tá? A gente vai ver isso mais pra frente, né? Ou se você já viu o conteúdo de República Velha, né, República Oligárquica, você sabe que tem o coronelismo. O que é o coronelismo? Né? É essa pessoa influente, né, ela fazer traços de ou mandar nas pessoas, né, daquela área de influência porque ela tem poder bélico, econômico, político, ou até ela fazer um clientelismo, ela dá em troca, né, desse poder político que ela tem, ela dá algo em troca, dá comida, dá dinheiro, enfim, tá? Mas é uma pessoa influente que vai mandar nas pessoas daquela região. Isso é coronelismo, tá? Então a gente vai ter esses chefes rurais coronelistas, que eles vão ser donos de grandes propriedades, né, de plantation, né, toda aquela situação do grande latifúndio, agrário exportador, né, monocultura. São esses caras, né, que eles controlam a economia, né, agrária da América Espanhola. E esses caras eles vão ser líderes políticos e econômicos que eles não estão interessados, né, nas reformas. Eles querem manter a sociedade como ela está, apenas querem a independência para melhorar sua condição financeira, para não ter mais amarras em relação à Espanha. Beleza, galera? Vai então para a próxima aula que a gente vai discutir o que aconteceu, como que foi o processo. Vejo você lá. Abraço!